Boa noite, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, 19 horas e 21 minutos, mais uma vez aqui no Facebook, esperar as pessoas irem entrando na live. Vamos falar hoje sobre um tema que certamente já gerou preocupação em todo mundo que tem filho, principalmente quem já tem ou já teve filho pequeno, quem já cuidou de criança pequena principalmente, que é a febre, né? Tão temida febre por muita gente, e é bastante comum que as pessoas tenham dúvidas sobre como agir, tomem atitudes que não são aconselháveis para tentar controlar a febre, né? Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas a respeito do tema da live, sobre febre, o que fazer, o que não fazer, qualquer dúvida a respeito desse assunto, podem mandar que eu vou tentando responder aqui com vocês. As que eu souber, as que eu não souber, depois a gente vai buscar a resposta. Então quem for entrando pode ir dando um sinal para ver se me dizendo se estão ouvindo bem, se está travando o vídeo ou não. Acredito que não. Acho que minha conexão está boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui no computador também, que eu consigo visualizar melhor as pessoas que já estão entrando, né? Ok. Então, gente, começando a falar um pouquinho sobre o tema, enquanto vocês mandam aí as dúvidas de vocês. Obrigado, Letícia. Obrigado aí pelo feedback. Tudo bem com você e seu rapaz? Então, obrigado, Evelyn. Marlícia, depois a gente pode fazer um bate-papo como esse, falando só sobre cólica. Eu sei que é uma dor de muitas famílias, mas a gente pode fazer sim, só sobre cólica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre febre, tá bom? Então pode mandar sua dúvida sobre febre que você tiver. Obrigado, Socorro. Obrigado, Evelyn. Então, assim, né, como eu estava falando, o que é a febre, né, gente? A febre nada mais é do que uma resposta, né, do organismo, é um sinal de que o organismo está respondendo a uma agressão, né? Um vírus, uma bactéria, às vezes até uma agressão química, né? Então, geralmente é um sinal que o nosso corpo está reagindo contra a infecção. A gente está constantemente em contato com germes, né? com micróbios, por assim dizer, vírus, bactérias, vermes, e temos nosso sistema de defesa, nossas células de defesa, os nossos anticorpos, e essas células de defesa, esses anticorpos que vão combater os invasores, por assim dizer, precisam chegar ao local onde está acontecendo a invasão através do sangue, né? Através dos vasos sanguíneos. E para que chegue com mais eficiência, o que a gente sabe é que as artérias que levam sangue até esses locais, elas ficam mais... De nada, Marlice, que é isso. Obrigado a você por estar acompanhando. Então, as artérias que levam o sangue, elas ficam mais largas, mais abertas, para poder chegar mais sangue. E isso por si só já leva ao aumento da temperatura naqueles locais ali. E no corpo, de uma forma geral, a circulação fica mais ativa, por assim dizer. E a gente tem um aumento da temperatura do corpo, causado por isso, como também através do aumento de algumas substâncias que são necessárias para combater os germes invasores, né?
Ok, as perguntas começando a chegar. Michele, tudo bem, Michele? Michele pergunta. É, aliás, Letícia perguntou antes, falando aqui na sequência, mas eu vou ver a sua também, Michele. Quando o bebê está com febre, é aconselhável dar banho no bebê? Com certeza, né? Febre é o aumento da temperatura da criança, né? Então, se a temperatura aumentou, como é que a gente pode baixar? Dando banho, né? São medidas físicas e controle de temperatura. Aliás, são medidas iniciais, né? Dar banho, fazer compressa com água, não, né? Fraldinha, pano embebido em água e não álcool, certo, gente? Hidratar bastante a criança, né? Dar bastante líquido, deixar com roupas leves, né? Então, essas são as medidas iniciais, né? Quando a criança está com febre, independentemente da idade dela. Nós temos na cultura, né? Provavelmente aqui a maioria das pessoas que estiverem na live agora ou que visualizarem depois né? Vai se lembrar daquelas orientações dos pais da gente, de que quando a gente estava com febre, que não deveria tomar banho, né? Aí às vezes criança não gosta de tomar banho e a gente não achava ruim isso. Era o benefício da doença, era não tomar banho. Mas isso nunca fez sentido do ponto de vista técnico-científico, né? E hoje, modernamente, a gente já está esquecendo isso, né? Então, criança com banho, desculpa, Letícia, com febre, a gente deve dar banho sim, né? Não é para ser água gelada, né? Uma água na temperatura ambiente é suficiente, mas pode e deve dar banho. Eu vou até compartilhar aqui nos comentários um link para uma animaçãozinha que eu fiz, eu mesmo que fiz, bem rudimentar, que eu compartilhei tem uns 3 ou 4 anos. O pessoal gostou muito, que era muito simples, mas era assim, era bem direto ao ponto, né? E eu vou colocar ela aqui agora. Vocês já devem até ter visto ela, porque ela foi muito compartilhada à época, mas está aí novamente, certo? Vamos dando seguimento aqui às perguntas. Agora a Michele, né? Qual o remédio mais indicado para a criança quando ela está com febre? Depende de uma série de fatores, mas eu vou falar em linhas gerais. Mas antes fica o comentário. Cada família deve ter com seu pediatra a orientação para que, caso a criança tenha febre, o que fazer, né? Essas medidas que eu já falei, e sobre quando dar medicação e qual medicação dar e que dose dar, certo? Porque assim, a melhor medicação vai depender de criança para criança, né? E a dose também. Mas, de uma forma geral, a maioria de nós pediatras evita. Até os 3 meses de idade, a gente escolhe paracetamol, é a medicação mais segura. Depende de cada caso, mas de uma forma geral é isso. Aí, a partir dos 3 meses, a dipirona já é um antitérmico que a gente considera seguro também. Então, com 3 meses, temos 2 opções, paracetamol e dipirona. E a partir de 6 meses, o ibuprofeno já é outra opção que passa a ser considerada segura, né? Mas, de novo, aqui nem de longe eu estou querendo fazer indicação de medicamento, né? Então, isso é algo da criança, né? Da família ver com o pediatra ou com o médico clínico que atendeu a criança naquele momento, tá bom? Evelyn pergunta: doutor, nas crianças acima de 1 ano, quando procurar emergência em caso de febre? Vamos lá, Evelyn. Febre que não baixa, mesmo com medicamento, né, que o pediatra orientou, com as medidas não medicamentosas e o medicamento dado. A febre que não baixa, febre 39 graus ou mais que não baixa, né? Se a febre está acompanhada de manchas pelo corpo, criança que não consegue dobrar o pescoço, criança com convulsão, claro, criança que mesmo após a febre passar fica muito
molinha, sem ânimo, né? Com vômito, criança vomitando bastante. Então, vai depender do quadro, né? Dos outros sintomas que ela está apresentando também. Agora, se a criança tomou medicação e a febre baixou, né, não é necessário ir para a emergência, né? A gente vê muita criança indo para a emergência sem necessidade. Assim, sem necessidade até tem até que ter cuidado para usar essa expressão, porque quando o pai e a mãe levam é porque no entender dele está precisando, né? Mas na verdade, se os pais os pais tivessem sido orientados, tivessem captado aquela mensagem melhor, muitas vezes as idas às emergências seriam evitadas, poderiam ser tomadas medidas em casa mesmo para controlar a temperatura e sem precisar ir para a urgência, expor a criança a outras crianças doentes, ou fazer medicação injetada quando poderia fazer oral, né? Então, tem tudo isso aí. A Letícia comenta: o Miguel sempre fica com febre após as vacinas. Creio que seja a reação das vacinas, sim. Isso relativamente acontece, né? É relativamente comum, a maioria não tem, mas alguns têm sim, não chega a ser raro ter. Se é logo após as vacinas, Letícia, então dá para colocar na conta delas, né? Mandei mais perguntas, pessoal, enquanto eu vou lembrando de outras coisas aqui para comentar, né? Um erro bastante comum ainda hoje, né, infelizmente, é as pessoas darem antibiótico para a criança porque está com febre, né? Qual é o raciocínio delas? Meu filho está com febre, se está com febre deve ser uma infecção, então vou dar um antibiótico, né? Acho que nem sei se tem, a marca tem ainda, um antibiótico que o nome começava com o nome do antibiótico era bem parecido com o nome infecção, né? Então isso já sugestionava as pessoas e muitos pais davam esse antibiótico para as crianças com febre, né? Eu mesmo tenho alguns primos que eu brinco com os meus tios e tias que eles foram criados à base desse antibiótico. Infelizmente, né, não houve maiores complicações, mas poderia ter havido. Então, não é para dar antibiótico se a criança está com febre, gente. Antibiótico é para ser dado se o pediatra ou o clínico geral, se o pediatra não tiver disponível, prescrever. A maioria das vezes que a criança está com febre por uma causa infecciosa, a infecção estará sendo causada por um vírus. E antibiótico não mata vírus. Então, se você dá antibiótico para uma criança que está com vírus, além da infecção viral, você está expondo a criança à possibilidade de ela ter reações adversas a um medicamento que ela não deveria estar tomando. Então, muito cuidado com isso. Evelyn comenta, né? Pergunta: um gancho com a live de ontem. A alimentação interfere de alguma forma para se recuperar de uma febre? Evelyn, de imediato eu não consegui fazer uma conexão. Pelo menos negativamente acredito que não. Positivamente, assim, mas vamos analisar melhor a sua colocação. Lembrando, a gente tem que lembrar que febre não é doença, né? Como eu falei no início da live, a febre é um sinal de que o organismo está reagindo contra uma agressão, né? Contra uma agressão, né? Então, supondo que a criança está apresentando febre por uma infecção, então uma criança bem alimentada, uma criança bem nutrida, que a gente oferece os alimentos corretos para ela tem bem mais possibilidade de se recuperar, né, melhor daquele quadro infeccioso, do seu sistema imunológico, combater com muito mais eficiência aquele vírus ou aquela bactéria que estão causando, né, a infecção. Então, acho que o comentário mais assertivo é esse, né? É esse.
Então, pegando mais um tópico para comentar, né? Então, ficou claro, eu acredito, essa questão do não dar antibiótico para a criança que está com febre, né? A não ser que tenha sido prescrito pelo médico, né? E o que é febre, né, gente? Assim, a gente fica naquela questão, tá com febre. Socorro Luiz pergunta assim, né? Fala assim: toda infecção de garganta é obrigatório usar antibiótico? Não, Socorro, pelo contrário. A maioria das infecções de garganta, a maioria das amigdalites, né? As inflamações das amígdalas, que são aquelas bolinhas que a gente tem de cada lado da garganta, a maioria das faringites, que são aquelas situações em que a gente fica com aquela parte lá de trás ali da garganta, né? Avermelhada ou com os pontos amarelados. A maioria desses casos são causados por vírus, né? E, como eu já disse, antibiótico não mata vírus, né? Então, assim, é uma prática muito comum, os pais dão. Ah, porque da outra vez ele teve isso, foi no médico, o médico passou, então tá tendo febre de novo, tá doendo de novo, vou dar de novo. Não, gente, calma lá. Isso é perigoso, isso é bastante perigoso. As pessoas fazem com as crianças e adultos também, né? Às vezes, entre os adultos o pessoal é até menos cuidadoso, né? Arranhou a garganta, vai na farmácia, compra uma azitromicina e já toma, aí já para, né? Por isso, esse é um dos motivos, não é só esse, diga-se, né? É bom que se frise, mas esse é um dos motivos pelos quais a gente está enfrentando grande dificuldade com a questão de resistência bacteriana, né? Mundo afora, literalmente mundo afora, né? Então, vamos ter cuidado, certo? Então, como eu estava falando, como saber que a criança está com febre, né? Primeiramente, gente, se vocês estão com criança em casa e estão suspeitando que ela possa estar com febre, por mais que vocês tenham certeza e não seja suspeita, pega o termômetro e mede a temperatura da criança. Ah, mas eu sei, eu não preciso de termômetro. Não, você vai pegar o termômetro e vai medir, ou pelo menos deveria, né? Por quê? Porque para a gente, para o pediatra, faz diferença saber a temperatura que você mediu e que você anotou, né? A evolução da temperatura, quantas vezes teve febre, a quantos graus chegou, se começou mais baixo e está aumentando, se começou mais alto e está diminuindo, né? Então, isso aí tudo para a gente é importante, são dados importantes que a gente usa para montar o raciocínio, né? O raciocínio clínico, para poder entender o que está acontecendo, qual o diagnóstico, qual a doença, vou pedir exame ou não vou passar antibiótico logo ou vou esperar. Então, tudo isso aí é importante. Então, não se trata da gente pensar que o pai e a mãe não sabem reconhecer a criança deles, né, que está com febre ou não. Não. A gente precisa do valor do registro da temperatura em si. Isso é muito importante, então vocês estejam atentos a isso. Gente, todo mundo tem que ter um termômetro em casa. É indispensável. Tendo criança ou não, tem que ter termômetro em casa, e quem tem criança, digamos que é mais indispensável ainda, né? Então, quem estiver assistindo que não tiver termômetro em casa, já providencia de hoje para amanhã comprar, porque é muito importante, certo? Então, mediu a temperatura, está com 37,8 ou mais, já considera febre. Preciso medicar de imediato? De novo, depende do que você combinou com o seu pediatra, mas de uma forma geral, você pode tirar a roupa da criança, dar o banho, fazer compressa, pode dar líquido, né? Ligar o ar-condicionado, ligar o ventilador, né? E aí depois de meia hora você pode medir a temperatura novamente, e muitas vezes só com isso aí já baixou. Aí você fica ali monitorando a temperatura, né? Com esse tipo de atitude, o que acontece? Muitas vezes a gente consegue passar por aquele período ali
você tendo usado o antitérmico menos vezes. Medicamento é uma coisa excelente para a gente usar quando precisa. Quanto menos a gente usar medicamento de forma segura, claro, melhor, né? Menos custo, não é o mais importante, mas é importante. E mais importante, menos exposição da criança ao medicamento, com menor possibilidade de reações adversas. Evelyn pergunta, qual termômetro é o mais seguro? O modelo de termômetro, né, Evelyn? Eu acho que você fala mais seguro em relação a ser mais confiável, né? Confirma aí, mas acredito que seja. Veja, até bem pouco tempo, ainda era comercializado. De nada, Socorro. Fique à vontade, pode mandar mais dúvidas se você quiser. O termômetro de mercúrio, né? Aquele eu tenho ainda. Eu tenho no consultório, eu tenho em casa. A gente está conseguindo manter, não quebrou, né? Eu considerava ele bastante confiável. Mas a gente tem esses digitais hoje que são confiáveis também, né? E mais modernamente tem aparecido esses por sensor, né? Por infravermelho. A maioria é confiável sim, né? Aí vale a pena você pesquisar quando for comprar, né? Marcas que tem nos sites, se tem alguma certificação, né? De algum órgão, do Inmetro, né? A avaliação dos clientes, quando você for comprar pela internet, né? Então, vale a pena você fazer uma pesquisa antes de comprar. Então, dando seguimento, deixa eu ver mais um aspecto aqui para a gente conversar. Pronto, esse outro assunto talvez desse pano até para uma live em separado, mas eu vou colocar aqui. E o risco da convulsão febril, né, pessoal? Um dos grandes temores das famílias que estão com criança com febre em casa é sobre dar convulsão, né? Ah, mas vai dar uma convulsão, a febre está muito alta. É justa essa preocupação, mas alguns esclarecimentos são necessários, né? Primeiro, gente, muito mais importante do que a temperatura em si, no sentido de aumentar o risco da criança ter convulsão, é a predisposição familiar, o histórico familiar. Então, assim, é possível que é mais provável que uma criança com 37,5 ou 38, que tem um pai ou ambos os pais que já deram convulsão com febre, ter convulsão essa criança, do que uma criança com 39,5 que não tem nenhum familiar que já teve convulsão febril, né? Então, o fator de risco mais importante para a convulsão febril não é a temperatura em si, mas o histórico familiar. Então, vocês aqui, né, que estão vendo, se vocês próprios, mães, pais, jamais tiveram convulsão febril, o risco do filho de vocês, da filha de vocês, da convulsão, existe, mas é muito pequeno, certo? E só uma informação adicional, a convulsão febril, a faixa etária que ela tem um pouco mais de chance de aparecer é entre 6 meses e 6 anos de idade, né? E assim, e mais um ponto, né? Por mais que seja um quadro que para quem está presenciando, né, seja, né, chocante, por assim dizer, seja, né, a gente fica assustado, temeroso, mas na grande maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, mas na grande maioria das vezes a criança não vai ter nenhuma complicação do quadro. Agora sim, um detalhe importante, a criança que teve a convulsão febril, é importante que o pediatra da criança seja avisado e você pegue orientações sobre o que fazer naquele momento, ou, se não for o caso, se não for possível, levar à urgência, porque às vezes aquela convulsão com febre não é convulsão febril, mas é uma infecção, né, das meninges e que está dando convulsão e febre também, né, uma meningite, por exemplo. A Suenilda pergunta assim, é normal as febres após as vacinas? É comum, Suenilda, é comum. A maioria
não tem, a maioria das crianças que tomam vacina não vai ter febre, mas não chega a ser raro não, certo? Obrigado, Mary, que é isso. Obrigado, muito obrigado. Podem mandar perguntas, pessoal. Deixa eu ver mais alguns pontos para comentar. É importante, né? A menos que o pediatra tenha recomendado, não intercalem antitérmico. Às vezes a gente vê, eu estava dando, intercalando antitérmico A com antitérmico B. 8 horas da noite eu dei antitérmico A, 10 da noite eu dei antitérmico B, aí meia-noite, não façam isso, a menos que tenham sido orientados pelo pediatra de vocês. Mas se não for, não façam isso, deem apenas um antitérmico só, né? Porque é mais seguro, é tão eficiente quanto, até mais eficiente, é mais seguro, certo? Outra coisa, né, isso é uma dúvida comum, né? Eu dei o medicamento para febre, a febre já voltou antes da hora de dar o medicamento de novo. Calma, dá banho, dá água, faz compressa, né? Deixa a criança à vontade, com menos roupa, monitora a temperatura. Quando chega a hora de dar o medicamento, você dá novamente, certo? Mas não convém antecipar a hora do remédio antes do horário do intervalo mínimo orientado pelo pediatra, né? Orientado pelo pediatra. Certo, gente? Situações que a gente deve ficar mais atento. Recém-nascido com febre. O pediatra, o médico tem que ver. No hospital, no consultório, no posto de saúde. Então, se teve febre, você pode até ali, às vezes, nesse lugar da gente, né? No nosso amado Piauí, né? Que tem um sol para cada um e a temperatura é por cima, né? Às vezes acontece, num calorzão desse mês de setembro, a cultura nossa de empacotar muito criança, né? Às vezes a criança está num lugar super quente, muito pano em cima, o recém-nascido, e aí a temperatura sobe. Se for o caso, pode valer a pena tirar a roupa do bebezinho, dar um banho nele, né? Como a gente já falou, e medir a temperatura de novo para ver. Se baixou, ótimo, não vai para o hospital. Se não baixou, é hospital. E se voltou a temperatura a subir, ela baixou, mas voltou a subir, mesmo com a criança estando assim mais à vontade, sem tanto pano, aí é procurar um médico, como eu disse, hospital, posto de saúde, o consultório. Aí é procurar o médico para tomar as providências, né? Nos lugares que tem disponível, preferencialmente as maternidades, né? Preferencialmente a maternidade onde a criança nasceu, seria a melhor situação. Certo, gente? Então, recém-nascido com febre tem esses comentários aí que eu fiz. Como eu já falei também, né? Já perguntaram aqui se a criança, além da febre, né, tem outros sintomas, né? Por exemplo, a criança que mama, que não está querendo mamar, não é normal, né, gente? A criança que muitas vezes está só em aleitamento materno, só mama no peito, né? Aleitamento materno exclusivo. Começar a recusar a mama, isso aí é uma coisa que chama a atenção da gente e deixa a gente mais preocupado. Então, convém buscar atenção médica, né? Que mais? Como eu já disse, passou a febre, a criança continua muito molinha, largadinha, né? Outra coisa, se a criança tem uma irritabilidade constante, ela está enjoadinha na hora da febre, tá? Aí até se espera, né? Mas você deu o remédio, a febre passou e a menina continua zangada, irritada demais, nada acalma, mãe não acalma, ninguém acalma. Bem, o pediatra tem que avaliar essa criança, né? Obrigatoriamente. Então são situações em que alterações que vêm junto com a febre, né,
fazem com que tomemos outras providências. Certo, pessoal? Outra coisa também é dor de cabeça, né? Dor de cabeça persistente, criança com febre e dor de cabeça persistente tem que passar também por avaliação médica, né? Pele vermelha, constantemente vermelha, também tem que passar com o médico, né? E sonolência, né? Criança que está muito sonolenta, criança com falta de ar, histórico de febre junto com falta de ar, aí o médico tem que ver também. Então, se esses sintomas estão juntos, pode estar acontecendo algo mais grave e a criança tem que ser avaliada, tá ok? Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Podem fazer, caso tenham. Ou então algum relato de alguma experiência que teve com alguma criança com febre, que queiram compartilhar, alguma dificuldade que entrou, alguma atitude que já fez, que hoje, olhando para trás, considera que fez de maneira equivocada, que hoje não faria mais. Quem quiser compartilhar aí, é bom que ajuda as outras pessoas para não cometer os mesmos erros, né, que a gente já cometeu. Oi, Socorro, boa noite, tudo bem? Então, acho que é isso, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí ao pessoal que entrou, que mandou pergunta e comentário. Pessoal que visualizar depois, eu vou também deixar gravada. Pode mandar aí pergunta nos comentários que eu tento responder, tento esclarecer, tá bom? E até quarta-feira, hoje é segunda, provavelmente quarta-feira. Esses dias estão meio corridos para mim, mas a gente tenta tirar aqui alguns minutos para conversar com vocês. E amanhã lá no Instagram, né? Conversar sobre... Oi, Amparo, tudo bom? Como é que tá, Jaicóis? Amanhã lá no Instagram, conversar com vocês sobre outro tema. Eu tenho preferido não definir previamente os temas. Poderia ser melhor por algumas... né? Poderia ser melhor em alguns aspectos, mas eu prefiro deixar livre, né? Na hora vem alguma coisa e a gente conversa. Anália, boa noite, Anália. Ela comenta aqui: minha filha sempre dou Novalgina xarope, posso continuar dando? Anália, se foi combinado com o pediatra, né, ou com o médico que já atendeu sua criança, que deveria ser o antitérmico de escolha para ela, né, pode, né? É bom a gente destacar isso novamente, né? A medicação para dar para a criança com febre, e quando dá essa medicação e a dose de dar essa medicação, de preferência combinado com o pediatra. Um comentário a mais nesse sentido: às vezes o pessoal dá a medicação por conta própria, aí olha a bula, né? E às vezes dá uma dose bem aquém daquela que poderia dar. Mas aí, como não teve a orientação do pediatra, claro que acaba seguindo o que a bula diz, e às vezes o resultado como controle da temperatura não vem, né? E quando você ajusta a dose, de acordo com o que o pediatra recomendou, você tem um controle melhor. Outras vezes a criança até passou com o pediatra, com a família, mas aí passou um bom tempo para voltar, cresceu, aumentou o peso, e o pessoal continua dando a mesma dose, né? E aí, desculpa, o que a gente vê é que a temperatura não baixa mais com aquela dose mais... Aquela dose antiga, né? Ah, pois é, Amparo, verdade. Aqui também, assim, eu vi anteontem, foi ontem,
A UTI do regional para síndrome respiratória aguda grave está com a lotação grande ainda. Eu não tenho dado de ontem ou de hoje, mas não estava diminuindo não. A ocupação de leito na UTI para síndrome respiratória aguda grave, Covid e outras, né, infecções respiratórias que agravam, né? E a enfermaria não estava diminuindo não. Vamos, né? Estamos em condição de pandemia ainda. Aqui na nossa região a coisa não está decaindo não. Célia fala assim, a partir de 10 anos, qual o melhor antisséptico? Como assim antisséptico? Você quer dizer antitérmico? Para controlar a temperatura? Pode ter sido isso, né? Se for antitérmico, aí a resposta depende da criança. Depende da criança, se ela tem contraindicações a um ou a outro. Depende do histórico dela. Tem criança que responde melhor a um que a outro, né? Não dá para generalizar, não. Francisca, boa noite. Minha filha já deu convulsão febril. Acho que você quer dizer convulsão, né? E toda vez que ela tem febre, eu fico muito aflita. O senhor me aconselha a tomar quais atitudes quando estiver com febre? Tentar controlar a temperatura dela, né? Assim, outro comentário. Pode parecer repetitivo, mas não tem como ser diferente. Assim, também nesse contexto, e talvez até mais nesse contexto, Francisco, de tua filha, você tem que ter um plano de ação combinado com um pediatra que já atendeu tua filha, né? Pronto, sério, eu imaginei que fosse o corretor. Tranquilo. Então, assim, Francisca, tem um plano de ação combinado com o pediatra que acompanha ou que atendeu sua filha, né? Sobre o controle não medicamentoso da temperatura, o antitérmico mais adequado, a dose, né? A partir de que temperatura da medicação, tudo isso deve ser combinado com o pediatra que atendeu ou vem a atender tua criança, certo? Mas na hora da convulsão, aproveitando um pouquinho aqui, né, a Francisca perguntou, é importante que a gente apenas deixe a criança protegida, né, porque para que ela não bata a cabeça em superfícies rígidas, se possível deitar num local seguro, numa cama, né, de preferência, né, ou então no chão, mas a gente coloca a cabeça dela sobre o colo. Nada de puxar a língua, né, isso não é indicado fazer, né, geralmente depois da crise a criança fica ali por um período sonolenta e depois desperta, né. Vanúbia mandou um comentário. Boa noite, muito bom esclarecedor os seus vídeos. Sempre acompanho, sou de Parambu, Ceará. Oi, Vanúbia, que bom que você gosta, que acompanha, agradeço muito. Né? A gente tem por missão ajudar, né? Compartilhar o que a gente aprende, senão não faz muito sentido. A gente vai trocando aqui experiências e conhecimento, né? E Parambu é aqui vizinho, né? Aí nosso estado vizinho do Ceará, onde tem muita gente da família Feitosa, aliás é a origem aqui, inclusive da minha, né? Sendo que nós aqui já estamos há algumas gerações, mas a origem é daí, dessa região. Solange, boa noite, Solange. Pronto, pessoal, mandem mais perguntas ou comentários sobre febre, né? Para a gente ajudar a esclarecer. Deixa eu ver. Opa, Daiane, tudo bom, minha prima? Como é que tá? Cadê seu rapaz? Já tá dormindo? Ou tá ainda cheio de energia? Então, da minha parte, eu acho que eu não esqueci de comentar nada. E só aproveitando aqui, né? De nada, Francisco, que é isso. Obrigado a você. Fazendo um gancho, né? Como a Evelyn
né? Brincou ali um gancho com a live passada. Eu vou fazer um gancho com um vídeo que eu postei. Deixa eu até ver se eu consigo pegar o link dele aqui no Instagram. Agora eu não lembro se eu postei aqui no Facebook também, acho que sim. Sobre medicamento, né? A questão de quando a gente abre o medicamento, por quanto tempo que aquele remédio ele está adequado para ser usado, né? É muito comum que a gente guarde medicamento por muito tempo, mas uma coisa a gente tem que ter bem clara. Depois que a gente abriu... achei aqui. Vou botar o link aqui nos comentários. Depois que a gente abriu o medicamento, não deve usar aquele prazo de validade. Não quer dizer que o medicamento continua valendo, não. Vamos dar um exemplo prático, né? Vamos supor que a gente abre o medicamento hoje, 28 de setembro de 2020. Aí lá na embalagem está dizendo que ele é válido até setembro de 2021, ou seja, faltam 12 meses, né? Só que aquele prazo de validade ali é para o medicamento lacrado, certo? Depois que você abre, você rompe o lacre, aquele medicamento, apesar de ter conservantes, ele está exposto ao ar ambiente e ele pode inclusive ser contaminado, ele pode perder as propriedades. Então ele não vai ter mais o mesmo prazo de validade. O prazo de validade é fácil da gente calcular. É só pegar o tempo que faltava para o medicamento vencer e dividir por 4. Então, nesse exemplo que eu dei, né? Era válido até setembro de 2021, então 12 meses. Dividindo por 4, depois que você abre, só deve usar o medicamento por 3 meses. Eu tenho uma forte impressão, para não dizer certeza, que a maioria das pessoas não sabe disso e continua usando o remédio por muito tempo. Oi, Clécia, tudo bom? Tá dormindo não, né, Daiane? É assim mesmo. Então, e aí continua usando o medicamento, né? Mesmo após esse período que eu falei. Aí daí é que às vezes é daí que muitas vezes vem a situação de o medicamento não funcionar, ou então uma reação adversa inesperada, né? Então estejam atentos em relação a isso e, inclusive, eu sempre peço para vocês compartilharem as lives, mas afora todos os comentários que eu fiz sobre a questão da febre em si, só esse detalhe do período de uso adequado do medicamento após aberto, já é uma informação importante que muita gente não sabe. Por isso que eu peço que compartilhem também essa. Eva pergunta aqui, né? O medicamento pode ser guardado na geladeira? Depende do que disser na embalagem, Eva. Geralmente a embalagem ela vem falando assim: após aberto, conservar entre 15 e 30 graus. Aí não é na geladeira, que a geladeira é bem mais fria do que isso. Outros dizem assim: após reconstituído ou aberto, conservar entre 2 e 8 graus. Aí nesse caso é na geladeira. Evelyn dizendo que não sabia, né? A Amparo também. Pronto, deixa eu compartilhar aqui, que eu disse compartilhar, não foi? Copiei lá, mas não colei aqui. Pronto, tá aqui nos comentários, tá logo abaixo do comentário da Amparo. É um link para um vídeo que eu gravei tá lá no Instagram, né? Mas é isso que eu disse aqui, é a mesma coisa, não vai ter novidade em relação ao que eu disse, não, mas vejam lá, vocês podem salvar depois também, compartilhar com as pessoas lá no Instagram, porque honestamente, Evelyn dizendo que não sabia, a Amparo também, eu médico, né? Pra você ver, né? Quando a gente fala que todo dia aprende, é porque é todo dia mesmo, né? Não é para ser É bom a gente ser humilde, mas melhor que ser humilde é ser realista, né? E reconhecer que não sabe de tudo, e não tem como saber de tudo, que todo dia a gente aprende. Eu vim saber disso muitos anos depois de formado, né? A faculdade não ensina tudo pra gente, né? Minha residência médica também. Então, a vivência e a troca, assim como momentos de troca como esse, são
são bons porque a gente aprende, né? Uns com os outros. Inclusive, eu aprendi isso, acho que com uma farmacêutica que eu vi um vídeo dela no YouTube, agora eu não lembro qual canal foi. Certo, pessoal? Então, atenção a essa questão dos medicamentos aí. E na dúvida, vamos usar o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. Vamos usar, o pessoal atende, o pessoal informa. Eu mesmo, de vez em quando, eu ligo e pergunto quando eu tenho dúvida. Pergunto mesmo, assim, eles têm aquilo ali e eles estão preparados para tirar as dúvidas da gente, né? Dos laboratórios, os saques dos laboratórios, né? Funcionam muito bem, eu uso bastante. Eu ia comentar aqui uma coisa agora antes de terminar, mas esqueci. Quem sabe, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não vou lembrar não. Certo, gente? Então é isso. Acho que foi bom esse papo da gente de hoje. Febre, né? Quem não... Praticamente não existe uma família que tem uma criança em casa que essa criança não tenha tido febre em algum momento, né? E como a gente sabe, né? Para muitas famílias é uma situação de preocupação, mas geralmente é algo bem mais tranquilo do que a gente imagina, e a gente tem que manter a calma para tomar as atitudes, né, necessárias para tentar controlar e contornar o problema e não aumentar, né? E não aumentar. Tá bom? Então, boa noite aí para todo mundo. E a Lúcia comenta aqui, né? São informações muito importantes, gosto de compartilhar suas lives. Agradeço muito, Lúcia, de verdade, para repassar para as demais pessoas da comunidade que trabalham. Legal, Lúcia. Lúcia é amiga, agente de saúde, né? Aqui em Picos. E assim, e tá em contato. Não, tranquilo. Tranquilo, vai ficar aí gravado, depois tu vê do começo. E está em contato direto com a população, e esse papel tão importante que os agentes de saúde, né, aqui no Brasil desempenham, né, em levar a informação diretamente às pessoas, né. Obrigado, Amparo, que é isso, valeu. Obrigado mesmo por ter participado também. Muito obrigado. Legal, gente. Então, quarta-feira novamente a gente vai estar por aqui. Se eu não tiver, tenho certeza que não teve como, mas enquanto for possível estar aqui a cada dia sim, dia não, né? Dias alternados, a gente vem por aqui. Tá bom? Então, um abraço a todos, boa noite para vocês e boa semana. Até mais.